Oi, amores, tudo bom? Morrendo de saudade de vocês, ó, o coração toque de tanta saudade. Infelizmente nós estamos passando por um processo muito difícil em nosso mundo, a gente não sabe quando que vai acabar, como que vai ficar isso tudo. Então nós estamos aqui para repassar o conhecimento que a gente tem para vocês, de forma que vocês não fiquem prejudicados nesse período de isolamento social. Então, nós vamos ter nossas aulas em vídeos. Essa semana eu estou gravando em vídeo a matéria e vocês vão acompanhar pelo livro e tendo como material de suporte o caderno, lápis e caneta, né? Como sempre, como se estivesse na sala de aula. As perguntas vocês vão poder me fazer diretamente no privado. Eu prefiro que me façam no privado porque é mais imediato. Apesar de que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu irei responder a todas porque eu estou à disposição de vocês para o momento que vocês precisarem tirar dúvidas, tá? Mas eu peço que vocês imediatamente tenham posse, assistam ao vídeo todinho, que eu vou procurar explicar da forma que eu sempre explico, pausadamente, e que vocês compreendam, tá certo? O assunto que nós iremos ver hoje é o assunto chamado calorimetria. A calorimetria é uma parte da física que vai estudar as variações de temperatura que um corpo pode sofrer em função do calor, né? Em função da energia em trânsito. Então, nós vamos entender todo esse processo. Então, corram lá, peguem um livro, peguem um caderno, seu materialzinho e vocês vão anotar tudo no caderno. Eu vou fazer tudo com nota de aula, tá? Já já a gente se encontra. Olá, gente, retornando aqui. Para começar a nossa aula sobre calorimetria, eu estou aqui com o fogão convencional, o fogãozinho da minha casa mesmo, para a gente compreender todo esse processo de troca de calor. Nós vamos entender primeiro o que é fonte de calor. Aqui eu tenho um fogão e tenho duas bocas de fogão, né? Como o da casa de vocês deve ser do mesmo jeito, eu tenho uma maior e tenho uma menor. Então, a boca maior, ela terá mais potência. Se ela tem mais potência, ela vai fornecer mais calor. A boca menor, ela tem uma potência menor, logo tendo uma potência menor, vai fornecer menos calor. Então, para que um corpo receba calor, é necessário que tenha uma fonte de calor, para que esse ganho ou essa perda de calor funcione. Então, o fogão da nossa casa da gente, as chamas do fogão da casa da gente são fontes de calor. Tenho aqui também uma porção de gelo que eu coloquei dentro desse copo e o termômetro. Então, nesse termômetro, eu não sei se vai dar para vocês visualizarem, mas a temperatura do gelo está bem pertinho de 0 graus Celsius. Ou seja, está pertinho porque acaba que... Cadê o termômetro? Acaba que o ponto de fusão, o ponto de solidificação da água ocorre a 0 graus Celsius. Então, o gelo recebeu calor quando eu tirei do congelador, recebeu calor, a consequência desse recebimento de calor está fazendo com que ele passe pelo processo de fusão, ou seja, ele está saindo da situação de sólido e indo para o líquido. Isso acontece a 0 graus Celsius. Olha aqui o termômetro, está marcando 0. Dá uma pequena diferença porque o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, ela se modifica com o valor da pressão atmosférica. Então, dependendo do valor dessa pressão, ela também altera. Agora nós vamos pegar o livro e vamos ver a página 50. Então, na página 50 vai começar o capítulo de quantidade de calor e troca de calor. Então, lembrando, o que é calor? O que foi que nós vimos sobre calor na sala de aula? Nós vimos que calor é uma energia em trânsito. É necessário que eu tenha um corpo quente e um corpo frio para que haja o fluxo de calor. Então, esse calor, ele provoca variações de temperaturas. Então, esse calor, além de provocar variações de temperaturas, ou seja, se eu levar um corpo para uma fonte de calor, ele vai receber calor
e pode sofrer duas coisas. Ou ele varia a temperatura ou ele muda de fase. Eu mostrei ali o fogão agora, tinha até uma panela para esquentar água para vocês verem. Mas eu mostrei o copo também com gelo derretendo. A panela, quando eu colocar a panela para aquecer, a água da panela para aquecer, a temperatura irá subir. Então, é uma das consequências do recebimento de calor. Mudou a temperatura. Mas há outra coisa que ocorre, que é a mudança de fase, como vocês viram no copo de gelo derretendo que eu mostrei lá agora para vocês. Então, duas coisas a quantidade de calor recebida ou perdida pelo corpo pode ocasionar: variação de temperatura ou mudança de fase. A gente vai ver agora a questão do calor sensível. O que é o calor sensível? O calor sensível, ele ocorre quando um corpo recebe ou perde calor e muda a sua temperatura. Ele vai mostrar bem direitinho aqui no exemplo que dá. O calor que produz a variação de temperatura em um corpo chama-se calor sensível. Então, sublinhe bem aqui, ó, variação de temperatura. Professora, você está riscando o livro? Não façam isso, por favor. Então, calor sensível provoca variação de temperatura. E o calor latente, está mostrando bem aqui. O calor latente modifica o estado físico da matéria. Vamos ver como é isso. Fiz aqui uma nota de aula para vocês, que eu quero que vocês tenham no caderno de vocês. Quantidade de calor e troca, página 50. Então, imagine o que vai acontecer se eu misturar duas quantidades de água a temperaturas diferentes. Uma quantidade de água a 20 graus Celsius e uma quantidade de água a 50 graus Celsius. Desenhei as panelas aqui, mas ficaram ridículas, tá? Não leva em consideração, não. Essa panelinha tá com água a 20 graus Celsius e essa com água a 50 graus Celsius. Misturo as duas. Após a mistura, vai passar um tempo, o que vai acontecer? A água, ela vai atingir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico, professora? Vamos lembrar lá do início das aulas. Temperaturas iguais. Ou seja, significa que as duas temperaturas são as mesmas dos dois corpos. Então, se eu tiver corpos com temperaturas iguais, eu não terei troca de calor. O fluxo de calor, como é que ele vai ocorrer? Tá aqui, ó, um corpo com 20 graus, um corpo com 50 graus. Imagina que eu fiz esse desenho bem bonito. Como é que vai acontecer o fluxo, professora? O fluxo de calor vai acontecer do corpo quente para o corpo frio. Sempre nessa ordem. O calor flui do corpo quente para o corpo frio. Nós já aprendemos isso. Se eu não tiver um corpo quente, não tiver um corpo frio, não vai haver troca de calor. Então, escrevi aqui, ó, do jeito que tá no livro, fluxo de calor, que é a mesma coisa que energia térmica. A troca de calor pode ser de duas formas, né? Igual peguei ali do livro, para fazer a notinha de aula. A troca de calor pode ser de duas formas. A primeira, produzindo variação de temperatura, já falei isso, chamado de calor sensível. Exemplo do calor sensível: colocamos água no fogo para fazer o café. Quando a gente coloca água no fogo para fazer o café, nós vamos esperar que a água ferva. Ao ferver, a água vai chegar a 100 graus Celsius, ou seja, ela vai começar a passar pelo processo de vaporização, transformar-se do líquido para o gasoso. Então, dessa forma, quando a água ferve, ela vai estar aumentando a temperatura. Digamos que você tire da torneira, ela esteja aqui na serra a 20 graus Celsius e vai chegar a 100 graus Celsius. Variou a temperatura, nós chamamos de calor sensível. Passando aqui. Quando o corpo recebe calor e não aumenta a temperatura, vou correr ali e vou ver o meu copo com gelo.
Meu filho vai pegar lá o meu copo com gelo e o termômetro para a gente ver. No início eu mostrei que a temperatura estava próxima do zero, né? E agora nós vamos ver se essa temperatura ainda está próximo do zero. Tá aí, ó. Será que dá para ver o termômetro? Ó, o gelo derretendo e tá bem pertinho do zero. Tá vendo? Era para estar bem no zero mesmo. Mas só que como a gente tem uma determinada altitude, quando muda a pressão, muda também o ponto de ebulição, os pontos de fusão e ebulição das substâncias. Então, notem aí, ó, tá bem bonito pra gente ver, pertinho do zero. Então, nesse caso, ó, do tempo que eu mostrei, estava pertinho do zero, até agora que eu cheguei nessa altura da explicação, há quase 5 minutos depois, permanece a mesma temperatura. Então, significa que recebe calor, o gelo continua derretendo, então vai haver a mudança do estado físico, está saindo do estado sólido para o estado líquido, no caso do exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, do copo. Então, quando a troca de calor, o corpo recebe calor e muda de fase, mudar de estado físico é a mesma coisa que mudar de fase, viu? Mudança no estado físico é a mesma coisa da mudança de fase. Comprei esse pincel rosa para vocês, mas parece que não ficou legal não. Então, o nome da troca de calor é calor latente. Só fiz aqui um esqueminha para vocês colocarem no caderno. Os processos, as fases da matéria, sólido, líquido e gasoso. Existem outras fases, mas isso eu falo na sala de aula quando nós retornarmos, que não vem ao caso agora. Então, do sólido para o líquido e para o gasoso, nós temos mudanças de fase ou mudanças de estado. Passou do estado sólido para o estado líquido, é a fusão. Passou do estado líquido para o estado de vaporização, passou do estado líquido para o estado gasoso, a mudança de fase é a vaporização. Voltando do gasoso para o líquido, nós temos a condensação, também chamada de liquefação. Do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Então, quando o corpo receber calor e estiver mudando de fase, ou seja, na fusão, na vaporização, na condensação ou na solidificação, nós não vamos ter aumento de temperatura. A substância estará com a mesma temperatura e mudando de fase. Agora a notinha de aula, ó. Calor sensível. Quando um corpo recebe ou perde calor, provocando uma variação de temperaturas. Esse é o conceito de calor sensível. Então, isso quer dizer que se eu retirei aqueles cubos de gelo do meu refrigerador e levá-los ao fogo para fazer café com a água que vai ficar, com o gelo que vai se tornar líquido, então eu vou ter os dois exemplos que eu acabei de falar, os dois conceitos que eu acabei de falar. No momento que eu tiro da geladeira, esse gelo vai receber calor e vai se aquecer até chegar a 0 graus Celsius. Quando ele chegar a 0 graus Celsius, passa um determinado tempo e ele vai manter a mesma temperatura enquanto mudar de fase. Quando ele mudar de fase, ele vai está na temperatura de 0 graus Celsius e vai começar a aumentar a temperatura à medida que ele for recebendo calor. Então, enquanto o gelo derrete, eu tenho calor latente e enquanto a água vai começar a esquentar, eu vou ter o calor sensível. A unidade de calor é um tipo de energia, então todas as energias vão ter a mesma unidade. No sistema internacional, a unidade de medida é o joule, símbolo J maiúsculo. Mas é comum usarmos a caloria.
A caloria, ela vem sendo usada de muito tempo atrás. Os estudiosos sempre usavam essa unidade, porque tem um históricozinho da questão do como eles entendiam que era o calor. Então, não vou explicar isso agora, que não tem a ver com o vídeo, senão vai ficar muito extenso e vocês vão ficar cansados e nem vão ler. Então, o que é essa caloria? Caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura da substância de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. De 1 grama da substância, ó, de água pura, ou seja, pego 1 grama de água, levo para uma fonte de calor. Quando aumentar a temperatura de 14,5 graus a 15,5 graus, a substância a água terá ganhado 1 caloria. É bem comum nós vermos calorias nos alimentos industrializados. Peguei aqui um da barra de chocolate. Cadê, Senhor? As calorias. Bem aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês lerem. Valor energético. Então, o valor energético dessa barra de chocolate, de 25 gramas desse ovo de chocolate, tá lá em cima, ó, porção de 25 gramas. Se você come 25 gramas do seu ovo de chocolate, você ganhou no seu corpo 137 quilocalorias, que convertendo em joules, ó, dá 575 quilojoules. Então, vocês podem observar que todos os alimentos, se forem industrializados, eles virão com essa tabela nutricional, mostrando o valor de energia que o alimento nos fornece. Então, sendo assim, entenderam o que é a caloria, né? Caloria é uma quantidade de energia que o corpo vai receber, ou seja, está associado à variação de temperaturas e está associado à mudança de fase. Vou voltar aqui um conceito para vocês guardarem aí na nota de aula. Eu quero tudo anotado no caderno, tá, gente? Ó, para um mesmo material, a capacidade térmica depende da massa, ou seja, mais massa, mais capacidade térmica. Menos massa, menor é a capacidade térmica. Agora, para resumir, a gente vai ver a equação fundamental da calorimetria. Tá aí no livro de vocês também. Nós pegamos a equação do calor específico, que é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a temperatura. E dessa equação, eu faço a multiplicação dos meios pelos extremos. Pego a quantidade de calor, multiplico por 1, tem um aqui que só os inteligentes enxergam, né? A gente sempre brinca na sala de aula assim. Então, Q vezes 1 vai dar Q igual a M vezes C vezes delta T. Aqui o C aparece no meio, mas sabemos que uma propriedade da matemática que diz que da multiplicação que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, para a equação fundamental da calorimetria, nós temos que a quantidade de calor recebida ou cedida pelo corpo é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa massa dada em gramas, o calor específico dado em caloria por grama, graus Celsius, e a variação de temperatura dada em graus Celsius. Agora a gente vai ver um exercício da página 52. Bom, peguei aqui 2 panelas, uma panela com 1 litro de água e outra panela com 2 litros de água. Eu já mostrei a minha fonte de calor, que é o fogão, né? Eu tenho o fogão com bocas iguais, 2 iguais e duas maiores e 2 menores. Então, eu vou acender e colocar nas que são do mesmo tamanho. Então, vocês vão me dizer qual que vai aquecer primeiro. Eu tenho a mesma substância. Se eu tenho a mesma substância, eu vou ter o mesmo calor específico. A minha substância é a água.
uma com 1 litro de água, a outra com 2 litros de água. Peguei no fogão as bocas de mesmo tamanho, ou seja, vão ter a mesma quantidade de calor. Ou seja, as duas panelas elas vão estar recebendo a mesma quantidade de calor. Então, qual é a conclusão que vamos ter? A substância é a água, então logo o calor específico da substância que está nas duas panelas é o mesmo. Calor específico igual. Porém, quem é que vai aquecer mais rápido? Bom, e nessa brincadeirinha que nós fizemos aqui, nós percebemos os dois conceitos, o conceito de calor específico e o conceito de capacidade térmica. Vimos que a capacidade térmica vai depender da massa. Quanto mais massa a substância tiver, maior é a sua capacidade térmica. Quanto menos massa a substância tiver, menor é a sua capacidade térmica. Então, assim, eu tenho a mesma substância, como vocês veem aqui, a mesma substância com capacidades térmicas diferentes. Panela maior, com maior quantidade de água, tem mais capacidade térmica, ou seja, ela vai precisar de mais calor para se aquecer. A panelinha menor tem uma menor capacidade térmica porque ela precisa de menos calor para se aquecer. Porém, o calor específico delas é o mesmo. Das duas substâncias que eu coloquei lá na panela, o calor específico é o mesmo. Vou voltar aqui um conceito para vocês guardarem aí na nota de aula. Eu quero tudo anotado no caderno, tá, gente? Ó, para um mesmo material, a capacidade térmica depende da massa. Ou seja, mais massa, mais capacidade térmica. Menos massa, menor é a capacidade térmica. Agora, para resumir, a gente vai ver a equação fundamental da calorimetria. Tá aí no livro de vocês também. Nós pegamos a equação do calor específico, que é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a temperatura. E dessa equação, eu faço a multiplicação dos meios pelos extremos. Pego a quantidade de calor, multiplico por 1, tem um aqui que só os inteligentes enxergam, né? A gente sempre brinca na sala de aula assim. Então, Q vezes 1 vai dar Q igual a M vezes C vezes delta T. Aqui o C aparece no meio, mas sabemos que uma propriedade da matemática que diz que da multiplicação que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, para a equação fundamental da calorimetria, nós temos que a quantidade de calor recebida ou cedida pelo corpo é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa massa dada em gramas, o calor específico dado em caloria por grama, graus Celsius, e a variação de temperatura dada em graus Celsius. Agora a gente vai ver um exercício da página 52. Aqui, como eu gosto de fazer as coisas bem detalhadas, eu fiz a continha de multiplicação. 30 vezes 0,3. 3 vezes nada é nada, 3 vezes 3, 9. 0 vezes nada é nada e 0 vezes 3 é 0. Então, aqui somo. Então, 0, 9, 0. Como nos meus dois números tem somente uma casa decimal, meu resultado também terá uma casa decimal. Então, significa que a minha resposta vai ser 9. 0 após a vírgula, não preciso multiplicar. E 0 após antes do número também não tem valor numérico. Então, vai ficar 9.000 dividido por 9. Voltando para a explicação aqui, ó, uma casa decimal. Apaguei a casa decimal, apaguei o 0, ficou 3 vezes 3, 9. Então, a minha resposta, 9 dividido por 9, vai dar 1. Então, vai dar 1.000 joule, que é a unidade de energia, dividido por a unidade de massa, que é o quilograma, multiplicado pela unidade de temperatura, que é graus Celsius. Vocês vão escrever assim, página
página 52. Exemplo 1. No exemplo 1, o livro diz assim, ó, não vai precisar vocês anotarem o enunciado no caderno, eu quero que vocês anotem só a resolução. Uma placa metálica de massa 0,300 kg sofre um acréscimo de temperatura de 30 graus Celsius, quando absorve 9.000 calorias de calor. Ele quer saber o calor específico. Então, nós vamos anotar os dados. O que tem de dado? Ele diz que a massa da substância é 0,300 kg. Que o acréscimo de temperatura significa a variação de temperatura é 30 graus Celsius. E que ele absorve, né? Absorver significa ganhar calor. Então, a quantidade de calor é 9.000 joules. Essas unidades nós não vamos trocar porque o quilograma e o joule, eles estão equivalentes. Então, nós vamos manter essas mesmas grandezas, essas mesmas unidades. Então, vou aplicar a equação. Ele quer saber o calor específico. Esse pincelzinho rosa tá ruim para vocês? Tá, né? Tá fraquinho. Daí o azul, né? Você dá o verde. Tá. Então, C é igual a Q, que é o calor, dividido pela massa vezes a variação de temperaturas. Vou substituir os valores. No lugar de C, vou repetir, porque é o que nós queremos achar. A quantidade de calor está em joules, ó, poderia ser joules ou calorias, 9.000, sobre a massa. A massa está 0,300, mas é a mesma coisa, matematicamente, em função dos nossos cálculos, de 0,3. Porque esses dois zeros aqui, após a vírgula, eles não têm valor numérico, né? Eles têm um valor em algarismos significativos, em instrumentos de medida. Que mostra a precisão do objeto que foi da balança, né? Que está usando para fazer a medida da massa. Então, podemos usar 0,3 para facilitar. Então, substituo aqui 0,3 vezes a variação de temperatura, que é 30. Então, C é igual. Faço a multiplicação, repito o restante, 9.000. Multiplico 0,3 vezes 30. Lembra que a gente já conversou sobre essa multiplicação com número decimal e número inteiro terminado em zero? Como é que a gente faz? Ó? Uma casa decimal elimina um zero. Agora vamos ver o exemplo 2. Diz assim, aquecem-se 20 gramas de água a uma temperatura inicial de 12 graus Celsius até atingirem 60 graus Celsius. Determine a quantidade de calor recebida e dá o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vou fazer, no caderninho, exemplo 2. Quais são os dados que ele disse? Ele disse inicialmente a massa, que é 20 gramas. Disse a temperatura inicial, que é 12 graus Celsius, a temperatura final, que é 60 graus Celsius. Quer saber a quantidade de calor recebida e diz o calor específico, que é um dado, 1 caloria por grama graus Celsius. Então, quer saber a quantidade de calor? Então, o que vamos fazer agora? Vamos aplicar na fórmula, na equação geral, tá aqui ela, a equação geral, Q é igual a MC delta T. Que macete? Então, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Substituindo os valores, Q
a massa é 20, multiplico o calor específico, que é 1, e a variação de temperatura. O que é a variação, minha gente? Variar significa subtrair o final, T2 menos T1. Então, quem é o T2? 60 menos 12. Professor, e se eu quisesse colocar o resultado logo? Ficaria perfeito. Que é igual a 20, multiplique com 1 logo, vezes 60 menos 12, Aí depois virou água. 48. Então, que é igual, multiplicando tudo, 20 vezes 48, dá 960 calorias. É a nossa quantidade de calor recebida por essa substância. Agora vamos ver o exemplo 2. Diz assim: aquecem-se 20 gramas de água a uma temperatura inicial de 12 graus Celsius até atingirem 60 graus Celsius. Determine a quantidade de calor recebida e dá o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vou fazer, no caderninho, exemplo 2. Quais são os dados que ele disse? Ele disse inicialmente a massa, que é 20 gramas. Disse a temperatura inicial, que é 12 graus Celsius. A temperatura final, que é 60 graus Celsius. Quer saber a quantidade de calor recebida e diz o calor específico, que é um dado, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, quer saber a quantidade de calor? Então, o que vamos fazer agora? Vamos aplicar na fórmula, na equação geral, tá aqui ela, a equação geral, Q é igual a MC delta T. Que macete! Então, Q é igual a M vezes C vezes delta T. Substituindo os valores, que a massa é 20, multiplico o calor específico, que é 1, e a variação de temperatura. O que é a variação, minha gente? Variar significa subtrair o final, T2 menos T1. Então, quem é o T2? 60 menos 12. Professor, e se eu quisesse colocar o resultado logo? Ficaria perfeito. Que é igual a 20, multiplique com 1 logo, vezes 60 menos 12. Aí depois virou água. 48. Então, que é igual, multiplicando tudo, 20 vezes 48, dá 960 calorias. É a nossa quantidade de calor recebida por essa substância.